nesta edição você vai ver as causas da desindustrialização brasileira e quais as propostas dos trabalhadores e empresários para superar o problema. Confira também um bate-papo amplo sobre a mobilidade urbana na capital e interior paulistas. E o presidente do CESP, Murilo Celso de Campos Pinheiro, fala sobre a estruturação das delegacias do sindicato. Veja agora! Nós, dentro dos sindicatos engenheiros, optamos em cada vez mais fortalecer as nossas delegacias, fortalecer as nossas bases descentralizadas, fortalecer o nosso grupo de profissionais que atua principalmente no interior de São Paulo. Nós temos aí 25 delegacias e estamos, na maneira do possível, cada vez mais comprando sedes próprias, tendo a oportunidade de fincar raízes nessas cidades e de formar cada vez mais um grupo de profissionais ativo, participativo e discutindo as questões da sociedade local ou regional. Hoje nós já temos mais de 11 sedes compradas, sedes próprias, sedes essas que serão objeto, serão palco de discussão das questões estaduais, nacionais e regionais. Nós temos a intenção de cada vez mais discutir ciência e tecnologia, cada vez mais discutir crescimento e desenvolvimento do país, além de mobilidade, energia, saneamento, meio ambiente, ou seja, discutir as questões da sociedade. Para isso nós precisamos ter sedes próprias, fortes, engajadas e participativas. Então o nosso sindicato vem na direção de estar fortalecendo cada vez mais o nosso interior, as nossas sedes e os nossos profissionais. Prezadíssimo telespectador, bem-vindos ao Jornal do Engenheiro. E o tema de hoje é a questão dos transportes. E para isso nós vamos conversar com dois nomes que são aí referências no assunto. São eles Edilson Reis, que é engenheiro de transportes. Um prazer recebê-lo no Jornal do Engenheiro. Prazer é todo meu. E também está conosco Laurindo Junqueira, que é superintendente da SP Trans. Também é uma alegria recebê-lo. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Bem, nós vamos aqui conversar um pouco sobre a questão do transporte e eu já iniciaria perguntando ao Laurindo a respeito de um comparativo que se faz, muitas vezes até erroneamente, do transporte no que diz respeito ao ônibus das cidades europeias e da cidade de São Paulo. Na Europa se diz que esses veículos são muito mais adequados do ponto de vista do conforto, menos barulho, ar-condicionado, acessibilidade, som ambiente, etc, etc, etc. E que no Brasil nós ainda não temos isso. E a pergunta é, se nós caminhamos para isso, para que o cidadão prefira ir para o seu trabalho com o transporte público, e como é que estão os planejamentos para que nós avancemos? Bom, você tem razão, quer dizer, normalmente as pessoas, quando visitam os países europeus, percebem uma qualidade de serviço dos sistemas e uma rede mais extensa do que as nossas. Nós começamos mais tarde do que eles. E existe uma outra questão que é fundamental nessa história, que é a seguinte: nós estamos caminhando, acompanhando os passos deles e muitas vezes indo mais além do que eles já foram. Um país como a Holanda, por exemplo, ela se vale de um território 7 vezes maior que o próprio território holandês para poder alimentar a sua população. Todo mundo conhece a Holanda com suas características, né, de países baixos, né, e sujeitos a inundação. Então, países como a Índia ou como o Brasil são aqueles que fornecem alimentos e subsídios para essa população toda poder viver. Isso significa que é uma maneira desses países mais adiantados e mais antigos da Europa exportar fluxos para os países do terceiro mundo e principalmente o Brasil. Nós estamos sendo reconhecidos agora como a próxima, ou atual fronteira agrícola do planeta, né? Especialmente o Pantanal, o interior de São Paulo, indo até quase que a Amazônia Legal. Então, esses fluxos produzidos nessa região com alimentos, todos passam exatamente por aqui, pelo ponto onde nós estamos. E vice-versa, os insumos necessários para
esse esforço produtivo passa por aqui, por São Paulo também. A cidade explodiu nesses últimos anos e com essa condição nova, né, que foi alertada há cerca de 12, 13 anos atrás, e hoje em dia nós estamos em plena explosão de fluxos em São Paulo. Agora, eu lhe pergunto se existem projetos para que a questão da qualidade do transporte público no respeito aos ônibus por parte da SP Trans, que se já tem um planejamento para que os ônibus sejam cada vez mais eficientes, melhores. Eu acho que boa parte da frota hoje já usa gás, né, gás natural veicular, o GNV, enfim, é menos poluente, agride menos o meio ambiente. Enfim, isso está sendo pensado e trabalhado pela SP Trans. Sem dúvida nenhuma. O gás é diferente, não vamos entrar nesse... O gás, realmente, nós temos falta de gás no país e somos obrigados a importá-lo 6 vezes mais do que... pagando 6 vezes mais do que a gente gostaria de pagar. No mercado internacional ele é muito mais barato. Então não há gás suficiente ainda no Brasil para isso. No entanto, de fato, nós estamos construindo agora 4 linhas de metrô. Temos a maior rede de corredores de ônibus do mundo, são 130 quilômetros dentro da cidade de São Paulo e 160 quilômetros na região metropolitana, né, muitos deles servindo a gente também, e uma rede integrada hoje que se conversa do ponto de vista tarifário, do ponto de vista físico, os ônibus estão todos integrados aos sistemas de metrô e agora também a CPTM, os trens metropolitanos, né? Então, essa rede vem crescendo, nós temos quase 500 quilômetros hoje dedicados exclusivamente para o transporte público coletivo, o que é uma rede muito significativa. Ainda insuficiente, porque à medida que houve essa integração, Fernando, houve uma explosão de demanda. Para você ter uma ideia, em 2005, quando, logo depois que a Marta Suplicy saiu, o bilhete único propiciou uma explosão de demanda e logo em seguida a integração dos trilhos com os trilhos, dos trilhos com os pneus e assim por diante, levaram a que a demanda fosse de 8 milhões para 17 milhões e 300 mil hoje, em questão de 7 anos. Nós não estávamos preparados para receber tanta gente. Perfeito. Agora, eu gostaria de perguntar para o Edilson, como é que ficam as outras modalidades do transporte público, além da questão do pneu, ou seja, do ônibus. A gente ouve falar muito que São Paulo agora vai se utilizar do monotrilho. Teve também já a experiência do Paulistão, que era o fura-fila, não sei exatamente o nome pelo qual ele é chamado agora, que liga a região central à Zona Leste, né? Vai ali perto da fronteira do ABC. Eu queria lhe perguntar, e como é que estão os desenvolvimentos desses outros modais? Eu queria só falar um pouco dessa modernização tecnológica dos ônibus, né, que aqui na cidade de São Paulo, eu diria que nos últimos 10 anos tem melhorado muito, né? Hoje nós temos aqui em São Paulo, né, como o Laurindo disse, 8 mil ônibus acessíveis, né, às pessoas portadoras de deficiência, principalmente os cadeirantes, né? Há 8 anos atrás você não tinha esse tipo de ônibus na cidade de São Paulo. Hoje tem ônibus piso baixo, você tem ônibus com ar-condicionado. Agora, São Paulo tem uma característica diferente de algumas cidades da Europa, né? Aqui você tem que, vamos dizer, como primeiro requisito para pensar para colocar um ônibus em operação, é a relação peso-potência, né? Porque carrega muito peso para pouca potência, então você tem que estar olhando onde cabe esse tipo de ônibus, né? Se você, na verdade, pegar um ônibus biarticulado que sai lá do Parque Dom Pedro e sobe ali aquela Rangel Pessana em frente à Secretaria da Fazenda, vamos dizer, aquele itinerário não é apropriado para esse ônibus na relação peso-potência. Você tem muita carga para uma potência, quer dizer, ele acaba subindo, né? Mas com isso reduz um pouco a vida do ônibus. E isso é uma preocupação permanente dos técnicos das SP Trans, é sempre a adequação do veículo à sua linha. Então, esses 8 mil ônibus, aí o pessoal fala, pô, mas não tem na periferia. Justamente por quê? Porque um ônibus de piso baixo, vamos dizer, ele não comporta uma operação num sistema viário que tem lá. Você não consegue adaptar este veículo àquele viário. Você tem que melhorar aquele viário para levar esse veículo para lá. Então, vamos dizer, esse é eu pelo menos imagino como um grande avanço na modernização dos veículos da cidade de São Paulo, né? Que é o espelho, vamos dizer, para as outras cidades. Agora, na questão dos outros modais, né, vamos dizer, teoricamente, vamos dizer, o sistema de transporte ele se define como de baixa capacidade, média capacidade e alta capacidade. O baixa capacidade são os ônibus alimentadores, né, que carregam até 8 mil passageiros por hora sentido. Depois você tem uma faixa intermediária, que é o de média capacidade, que você consegue dar uma vazão de até 20, 25 mil passageiros por hora sentido, e depois você tem o de grande capacidade, que é o transporte de massa, que é metrô
e os trens da CPTM, né? Agora, por que, vamos dizer, a SP-Trans ou o próprio metrô resolve instalar monotrilho? É porque aquela capacidade, aquela demanda ali que deve ser carregada, ela não chega a atingir demandas de metrô. É uma demanda que fica dessa faixa intermediária. É por isso que, vamos dizer, se dimensiona um monotrilho. Esse monotrilho que vai até a cidade de Tiradentes e esse monotrilho que está ligando agora a estação Jabaquara ao Morumbi, né, também é um monotrilho por conta, vamos dizer, da capacidade, e os estudos indicam de não haver um aumento a ponto de ter vamos dizer, um equipamento como o metrô instalado nessas linhas. Ou seja, quando você não tinha esse equipamento instalado, era porque ainda não existia neste trecho a demanda para fazer a instalação, e não porque o poder público não quisesse instalar. Agora você, identificando a demanda, está colocando o monotrilho, é isso? Talvez ela já estivesse lá, vamos dizer, mas com a dificuldade da sua locomoção, né? Aí, vamos dizer, a partir dos projetos, tanto da SP-Trans como porque a SP-Trans é uma das gestoras que faz a gestão do sistema municipal de ônibus, e o metrô, todo o sistema de trilhos ali da CPTM. Na CPTM você tem, vamos dizer, 130 quilômetros, se eu não me engano, dentro da cidade de São Paulo, e está passando por um processo de modernização, que é o quê? Nada mais do que você reduzir intervalos entre trem para aumentar a capacidade de carregamento de transporte. E no metrô a mesma coisa, né? Você tem esse eixo leste-oeste, que hoje acho que está capacitado para carregar 60 mil passageiros por hora sentido. E se você, vamos dizer, implantar mecanismo que diminua esse intervalo entre trem, você consegue aumentar essa capacidade para 80 mil passageiros por hora sentido, né? Vamos dizer, você carrega em uma hora, vamos dizer, a quantidade de pessoas maior do que uma capacidade de um estádio que está sendo construído lá em Itaquera, que é o estádio do Corinthians. Eu não sei porque vieram falar do Corinthians aí. Estão falando aí do Itaquerão, não estava. O senhor é corintiano? Não, sou palmeirense. Mas eu sou. Não, mas é um dado interessante você imaginar que ele está praticamente ligado à estação metrô Itaquera e vai ter a necessidade de transporte. Você vai ter que melhorar a Radial Leste, vai ter que melhorar a CPTM, vai ter que melhorar o metrô, porque ali vai ter um desenvolvimento social muito grande ali naquela região, sabe? E isso é o que a gente imagina, né? Pelo menos nós aqui do sindicato defendemos, que é o desenvolvimento da região através vamos dizer, da implementação de tecnologia. Quanto mais tecnologia você levar para o local, melhor. Perfeito, nós vamos a um breve intervalo no Jornal do Engenheiro. Daqui a pouco, na reportagem da semana, o combate à desindustrialização brasileira. Agora, todas as quintas-feiras, você fica mais atualizado com o boletim eletrônico CESP Notícias. Informação bem quente, interatividade com as mídias sociais e o conforto de receber tudo isso diretamente em seu e-mail. Saiba mais acessando o nosso site www.cesp.org.br. Laurindo, gostaria de lhe perguntar a respeito do plano SP 2040, ou seja, como é que a SP-Trans pensa o transporte no futuro? Veja o seguinte, São Paulo tem essa vocação de centralidade e ela deverá prevalecer ainda nas próximas décadas, né? Tudo indica que haverá uma crescente concentração de fluxos aqui por conta dessa grande bacia de produção econômica que recém se instalou no país. E, além disso, é de se esperar também que, com a descoberta do pré-sal e a centralização de boa parte das operações da Petrobras aqui na Baixada Santista, os fluxos gerados por essa região, por essa nova atividade econômica, vão circular também por São Paulo. Isso significa que a gente vai ter que, de alguma maneira, pensar em São Paulo de uma forma mais estratégica do que a gente tem pensado.
os fluxos que atravessam a cidade hoje não necessariamente precisariam estar passando por aqui, nem pelo Porto de Santos. Eles poderiam estar passando pelo outro lado, atingindo o Pacífico e buscando esses grandes consumidores de soja, de milho e assim por diante, como a Índia, como a China, o Japão, né? Pelo outro lado, então, fazendo ligações que são interoceânicas. Pelo Chile. Não só pelo Chile, mas também a primeira delas foi pelo meio da Venezuela, que foi recém-inaugurada agora. Existem 10 ligações dessas interoceânicas projetadas, por ferrovia e por rodovia. Algumas já parcialmente construídas, uma delas já em funcionamento, mas ainda muito precária. E, além disso, saída por hidrovias pelo norte do país, também utilizando a bacia amazônica. Quer dizer, grande parte dessa bacia produtora de agronegócio, ela está caminhando em direção à floresta amazônica. Exatamente. Então, por que isso teria que continuar passando por São Paulo? Pode-se passar, né, por fora de São Paulo. E acaba levando o desenvolvimento econômico para a região, desenvolvimento... E aliviando a situação de São Paulo. São Paulo tem uma vocação que é de prestar serviços para esse agronegócio que está se instalando no interior do país. Senhores, algumas questões polêmicas, pontuais, que eu gostaria de ouvi-los a respeito do tema. A primeira é a questão do pedágio urbano. A gente estava citando a Europa, em Londres você tem pedágio urbano para o carro não andar, não trafegar no centro da cidade. Na opinião de vocês, funciona? Funciona. Em Londres funcionou muito bem, com uma condição prévia. A cidade possui Londres, no caso, possui uma rede de transporte instalada já há bastante tempo e que serve como alternativa ao motorista do automóvel. Nós ainda não temos essa possibilidade, né? Eu diria que nós temos outro mecanismo importante de financiamento do sistema de transporte, o pedágio seria um deles, mecanismo esse que hoje está sendo desvirtuado. Nós criamos um mecanismo, nós da comunidade de transporte criamos um mecanismo há cerca de 11, 12 anos atrás, chamado CIT, é uma contribuição, né? De tal maneira que quando você abastece o teu carro no posto, 28 centavos de cada litro de gasolina que você coloca, iriam para um grande bolo, um fundo voltado para transporte público. Mas agora vai para o Caixa Único da União. Agora está indo para o Caixa Único da União, significa pagar aumento de salário, significa pagar o gás da Bolívia, significa subsidiar a gasolina, o que é uma coisa incrível. Quer dizer, nós estamos usando o dinheiro que é para o transporte público coletivo para poder subsidiar o automóvel. Então, esse é o grande mecanismo de financiamento que nós criamos com base na experiência internacional. E agora, nós, ao invés de usarmos aquilo que já existe, estamos pensando em criar uma nova forma de taxar a circulação urbana, no caso do automóvel. Quando a CID poderia ter resolvido. Poderia ter resolvido. Para você ter uma ideia, 80 bilhões de reais foram arrecadados nesses últimos 10 anos pela CID. Cadê esse dinheiro? Edilson, eu só queria falar também sobre o pedágio urbano, que o Sindicato dos Engenheiros defende, vamos dizer, a implantação do pedágio urbano, mas precedido, isso que o Laurindo acabou de falar, de você ter disponível uma rede de transporte que pegue o sujeito lá na origem e leve a seu destino com tranquilidade, né? E implantado, esses recursos, eles sejam aplicados no próprio sistema de transporte, né? Então, vamos dizer, isso a gente está defendendo. E eu queria também só fazer uma complementação do bilhete único. Eu trabalhei na época da prefeita Erundina, o Laurindo também trabalhou, ela sempre falava o seguinte, o povo traça seu caminho e nós pavimentamos. E com o bilhete único, eu acho que aconteceu isso, sabe? Deu a possibilidade, inseriu, muita gente estava fora do sistema, né? E você teve, vamos dizer, com a integração com o sistema metroferroviário e também com a possibilidade de você andar 3 horas num ônibus, com no máximo até 4 ônibus, isso, vamos dizer, trouxe muita gente para dentro do sistema. Então, hoje, o usuário, ele faz o destino dele. Ele faz o trajeto dele. E o poder público, ele tem que estar enxergando isso, vamos dizer, para esse período pós-bilhete único, olhar e dotar a cidade de uma infraestrutura, vamos dizer, compatível a esses novos desejos de viagem. Então, essa seria o que a gente aqui no sindicato está enxergando, né? Eu estava discutindo agora há pouco com o Laurindo, vamos dizer, em função desse saturamento do sistema metroferroviário, que é fixo lá. O sistema metrô é fixo e da CPTM é fixo. O ônibus, pela sua flexibilidade operacional, no curto prazo, ela tem um papel importante para resolver esse problema de saturamento do sistema metroferroviário. Muito obrigado. E, na sequência, eu convido o telespectador a continuar acompanhando mais momentos do Jornal do Engenheiro.
o CESP oferece cursos de inglês, espanhol, alemão e francês, do nível básico ao avançado. Não perca esta oportunidade. Informe-se sobre a formação das turmas. Na reportagem da semana, você vai ver a articulação que uniu empresariados e trabalhadores contra a desindustrialização brasileira. Eu acho que a luta é válida, principalmente porque a gente está facilitando a entrada de produtos estrangeiros a preços baixos, que nos impede a competir, tá? E que vem de países onde são realizados um verdadeiro suicídio no sentido de humanizar, como é o caso da China, quando existe uma escravidão, onde a população trabalha por um prato de comida, em regime de mais de 12 horas por dia, em isolamentos, em verdadeiros campos de concentração. O que nós entendemos como desindustrialização é acabar com anos de desenvolvimento, acabar com emprego, acabar com felicidade, e nós daqui a pouco vamos ser escravos, vamos ser dependentes dos governos estrangeiros que estão investindo e com a permissão do governo brasileiro, investindo em fazer com que as nossas fábricas vão para a China, e de lá então o chinês ele trabalha para receber um prato de comida. Ele não tem direito à alimentação, ele não tem direito à diversão, ele não tem direito a ser um cidadão respeitado. No final do mês de março, diversas centrais sindicais e entidades do empresariado se reuniram para chamar a atenção da sociedade para a estagnação no setor industrial e propor medidas emergenciais para reverter a situação. São elas: medidas macroeconômicas, investimento produtivo como promotor do crescimento econômico, defesa comercial com inversão atual do quadro de invasão das importações no mercado brasileiro, fim dos incentivos fiscais às importações e crescimento industrial como prioridade da política econômica, com metas e contrapartidas. Além das propostas, foram organizados por todo o país atos públicos em defesa da produção e do emprego. Ganhou as ruas a campanha intitulada Grito de Alerta. De acordo com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, em 1985, a indústria representava 27% do PIB, o Produto Interno Bruto. Em 2011, essa fatia diminuiu para 15%, o que fez este setor da economia o principal responsável pelo baixo crescimento do país no ano passado, apenas 2,5%. Um país, para ele ser desenvolvido, ele não pode simplesmente ter um desenvolvimento na área da produção primária, né? A indústria produz um valor que tem, um produto, né, que tem um alto valor agregado e que faz com que efetivamente um país seja considerado um país de uma economia forte, de uma economia desenvolvida. Se há um encolhimento da produção em todos os sentidos, naturalmente que isso vai levar, primeiro, uma retração econômica do país que é absolutamente indesejável. Segundo, traz como consequência uma piora na qualidade de vida da população. Terceiro, é preciso de entender uma diminuição da massa salarial existente no país e, por fim, naturalmente, o desemprego ou o subemprego ou o mau emprego. O movimento contra a desindustrialização nacional converge com o projeto Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento, lançado pela Federação Nacional dos Engenheiros em 2006. Desde essa época, a entidade defende investimentos no setor produtivo. Nós estamos discutindo o Cresce Brasil com mais desenvolvimento, mais engenharia, ou seja, falando um pouco da industrialização, falando bastante sobre as questões da sociedade e da necessidade do desenvolvimento tecnológico. Isso tudo
atrela também às indústrias tecnológicas, indústrias de produção, indústrias que trazem para nós melhor qualidade de vida. O tema é também debate de eventos da CNTU. Em palestra realizada na entidade, o professor da Unicamp, Valdir Quadros, chama a atenção para a necessidade de avançar na industrialização, para mudar o perfil social do país e fortalecer a classe média. A desindustrialização permaneceu. Esse crescimento que foi importantíssimo dos últimos anos, essa mobilidade social importantíssima, porém, as estruturas econômicas que foram dilapidadas não foram reconstruídas. Não tem nenhuma nação desenvolvida que não tenha indústria potente. Então, com essa combinação, um desenvolvimento de atualidade tecnológica e científica na indústria e nos serviços, e uma reestruturação, uma recuperação dos serviços públicos nas áreas sociais, é que vai possibilitar um dinamismo também nas camadas da classe média, média e classe média alta. Para saber mais sobre a luta contra a desindustrialização brasileira e outras bandeiras importantes do CESP, acesse o nosso portal na internet. Associe-se ao CESP pela internet. Juntos, somos mais fortes. Em nosso portal, veja também as notícias mais importantes da engenharia e interaja por meio das mídias sociais. Não perca no próximo programa. João Guilherme Vargas Neto analisa o sindicalismo dos nossos dias. Um fato extremamente auspicioso é a unidade de ação do movimento sindical. As nossas bandeiras, elas têm sido coerentemente unitárias. E Celso Atienza apresenta o Universo do Engenheiro. Confira também o que aconteceu no seminário da CNTU sobre a Conferência Rio+20.